trabalho voluntário faz tanta coisa. Então, a partir do momento que eu faço os meus trabalhos com interesse de mostrar para alguém, eu já estou recebendo os meus frutos por aqui mesmo. Eu estou recebendo os aplausos dos amigos, dos colegas, né? Quando a pessoa usa a rede social para divulgar os seus trabalhos, está ali recebendo as curtidas, né? Quando a gente faz esse trabalho voltado para satisfazer o nosso ego, ela deixa de ser a verdadeira caridade como Jesus pregou. Tem aquele grupo que quer fazer, né? Mas não quer ser reconhecido, não se importa que ele seja visto por alguém, ele quer ser visto por Deus. Esse é o terceiro grupo, mas esse grupo de pessoas, ele não se importa que nós, mortais, saibamos o que ele está fazendo, mas ele o faz com uma barganha com Deus. Eu estou fazendo, eu sou carinhosa, eu faço as minhas coisas, ninguém precisa saber que Deus sabe. Então, mas o meu sentimento é de que fazendo isso eu vou ter o céu para algumas religiões, né? As boas estações, as boas moradas para os espíritas e também o céu para outras religiões. Eu vou ter um lugar de paz, eu não vou participar nem sofrer nada que seja de mal, nada que venha do purgatório, do umbral, como as pessoas acreditam. Então, eu faço caridade, mas eu estou confiando que Deus vai me dar esse lugarzinho maravilhoso. E esse lugarzinho maravilhoso vai me pertencer de acordo com a pureza do meu coração. Porque aqui eu posso ter tudo, eu posso fazer tudo que me for permitido, que eu achar que é lícito para a minha vida. Mas de tudo que eu juntar por aqui, eu não vou levar nada. Só vou levar quem eu sou, quem é você, a sua essência. É essa essência que vai. Mesmo que eu esteja, não que seja assim errado, pecado, que Jesus condena a caridade material. Então, um assunto desse tema também vai ser mais adiante, né? Em outra época a gente vai estar falando dele. Mas assim, que a gente precisa ter esse discernimento, né? A gente não ser igual aos fariseus, não ficar por aí cantando aos quatro ventos, nas praças públicas, nas igrejas, nas casas espíritas, tudo aquilo que a gente faz. E por conta dessa nossa imperfeição, às vezes a gente, entre colegas, a gente fala ainda, a gente comenta, mas eu faço sopa, eu participo de tal projeto, eu participo de não sei o que, eu dou cesta básica. A gente ainda tem essa imperfeiçãozinha de comentar. Mas eu quero crer que a gente não faz por maldade quando a gente comenta. Eu prefiro crer que quando a gente comenta entre o grupo de trabalho, a gente está no sentido de divulgar, de fazer com que outras pessoas engajem no trabalho, se voltem para a ação. Eu prefiro crer que a gente faz nesse sentido e não que a gente ainda use muito o egoísmo, né, para divulgar. E quando Jesus nos fala da mão esquerda não vê o que dá à direita, e a gente fica pensando, né? Como ele sempre disse por paródias, por parábolas, como que uma mão, né, no mesmo corpo não vai ver o que a outra está fazendo? Como que a minha mente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso trabalhar em mim isso para não deixar que esse saber, que essa mãozinha que está fazendo, que está ajudando, para que esse ladinho meu aqui com o esquerdo não saia por aí se vangloriando, se achando melhor que as pessoas. Nossa, mas fulano tem tanto dinheiro, não ajuda ninguém. Isso aí é ela com Deus, né? A gente tem que primar pela qualidade dos nossos sentimentos, a gente tem que primar pela qualidade das doações que a gente faz, né? Quando a gente, por exemplo, vai doar uma roupa, um alimento, que a gente doe não daquilo que está estragado, que está rasgado, né, que a pessoa não vai ter condição de arrumar, mas que eu arrume a roupa, ou que eu doe daquilo que a pessoa vai precisar, vai poder usar, né? Então essa é o sentido da verdadeira caridade, é fazer o bem sem olhar a quem. É isso que esse capítulo também traz para a gente, é esse fazer a caridade, se sentir invisível diante dos homens, né? Eu não preciso ir lá no Instagram e publicar todas as coisas que eu faço para me sentir bem, mas algumas pessoas ainda precisam disso. A gente vai condenar essas pessoas, vai continuar. Isso é evolução, isso
isso é de cada um. Né? O grupinho lá, como diz Elahat, né? O grupinho que não quer saber, o grupinho que faz para ser mostrado, para se aparecer, e o grupinho que faz, mas a barganha dele é ele e Deus, né? Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Né? Então a gente precisa trabalhar pelo nosso merecimento. A gente sabe que quando a gente partir para a outra dimensão, nós vamos poder nos ver com o tempo, poder realmente saber o que nós fizemos, né, com a oportunidade que nós estamos tendo agora. Ainda diz aqui, no item 13, eu acho que o item 12 eu vou ler daqui. Tendo Jesus descido o monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, o leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus disse: Eu quero, estás curado. Mas o que Jesus fez? Falou para ele: estás curado, e pediu para ele: sai esparmando? Não, Jesus disse: Eu quero, estás curado, mas recomendou que ele se mantivesse em silêncio e se apresentasse na sinagoga, porque naquela época as pessoas leprosas eram excluídas da sociedade como um todo, né? A gente sabe que eram isolados, que eram afastados, que não tinham direitos. Jesus pediu a ele que não botasse a ninguém, mas que se ele se apresentasse, né, no templo. Ele foi. Porque na época de Moisés era normal, por exemplo, tinha o ritual da purificação. No caso de um leproso que obteve a cura, ele tinha que passar por todo o processo, né? Raspar o cabelo, os pelos do corpo, tomar banho, trocar de roupa, para se apresentar no templo. Né? Tinha que fazer tudo isso, todo esse processo, e fazia ainda alguns donativos de aves, de ovelhas, de trigo, do que fosse possível. Então, esse ritual era necessário para aquela época. Hoje não, hoje a gente já passa por as nossas curas físicas ou pelas nossas curas por merecimento, por graça de Deus, e não é necessário que a gente se apresente no templo, se bem que algumas religiões ainda têm esse negócio do testemunho, né? Vou dar o testemunho de que eu consegui, de que eu me curei, de que eu me libertei. Então, cada pessoa está no seu processo, cada religião tem as suas diretrizes, o seu adiantamento. Então, para a época do leproso, era isso. Então, Jesus quis fazer o que com isso? Estás curado, mas não digas nada a ninguém. Ele quis dizer que a gente, em podendo receber uma graça, em podendo fazer a graça de alguém, auxiliar alguém, que a gente ore em silêncio e agradeça a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de auxílio. E não que a gente saia, né, pregando cartazes e divulgando. Isso é fazer com que essa mãozinha aqui não saiba o que essa aqui fez. Né? Jesus fez tantas curas, tantos milagres, muito embora na época não tivesse as oportunidades de mídia, de divulgação que a gente tem hoje, mas não é sabido que Ele fizesse as suas curas, né? A multiplicação dos pães, do vinho, do peixe, todas as outras benesses que Ele concedeu, que Ele saísse esparramando por aí. Não. É em nós, que não somos, eu creio que não melhores que Jesus e luz, estamos longe disso. Por que a gente tem que sair esparramando, se glorificando e querendo estar no pedestal? Né? Achando que com a minha caridade, quando eu sair daqui, eu já vou ter um assento ao lado do Pai. Não, né? Também tem a passagem do Evangelho que retrata muito isso, né? Dessa passagem da senhora elegante que ia fazer caridade, mas se vestia com simplicidade. Não que fosse rasgada ou maltrapilha, mas se vestia com simplicidade. E que a sua filha que acompanhava queria, da doação da mãe, também compartilhar com a sua. E aí vem a orientação de que a filha confeccionasse o que ela queria doar. Aí vem a importância de dar aquilo que vem de mim. É de não fazer, né, aquele ditado de não fazer a caridade, né, com o chapéu do outro, né,
que eu possa produzir, que eu possa doar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa sobrando, eu não tenho outras coisas. Mas eu tenho algo muito importante que eu posso dar. Uma palavra minha, um bom dia, um sorriso, uma visita ao hospital, um conselho, um ouvir, um escutar. Saber ouvir. Às vezes a pessoa está ali, é tão angustiada, querendo até tirar a vida carnal, desesperada, precisa de uma escuta. Eu não tenho uma escuta qualificada, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou, mas eu tenho um pouquinho de amor. Acho que tem essa essência do amor, da caridade. Basta que a gente deixe, que a gente permita que esses sentimentos aflorem no nosso coração. Acolher uma pessoa dele é um ato de caridade. Acolher com amor, com carinho. E a gente, nem sempre a gente já tem condição de fazer essa acolhida do outro, do nosso próximo, um sentimento de verdadeiro amor, de verdadeira caridade. Para muitos de nós vai depender muito da situação que está o próximo. Será que o próximo nosso que hoje nos apresentasse, como leproso que se apresentou a Jesus, foram vários? Jesus tocou a pessoa doente. Será que nós teremos coragem? Me questiono. Eu penso que eu não teria. Eu penso que eu ainda não teria, ainda não tenho esse desprendimento que Jesus teve. A gente torce o nariz, a gente sente repulsa. Então, é processo. A gente está caminhando. O item 3 diz o seguinte: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pegar essa mãozinha aqui que doou o pãozinho para quem estava com fome, esconder. Eu vou esconder aqui, mas a minha mente vai saber, então eu tenho que esconder aqui. A minha consciência, com a minha língua, com a minha força de vontade. Fazer e não me preocupar com isso. Fazer e não achar que vai me fazer falta. Porque para ver as coisas de mais alto que o fundo, é necessário fazer abstração da vida presente, identificar-se com a vida futura. É necessário, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para denunciar a satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age interpretando como se não acreditasse no que diz. Essa passagem que fez fazer o bem sem ostentação. Então aqui mais uma vez essa passagem nos é afirmado da importância, que a gente tem de praticar a humildade, de ser caridoso com a humildade, de controlar o nosso ego, de controlar a nossa vontade, de ser aplaudido. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que exige de qualquer maneira testemunho de conhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios do ele? Que benefício, que mérito tenho eu quando eu auxilio uma comunidade, um grupo, uma pessoa, uma família, e fico ali esperando receber algo em troca? Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, porque fazer isso vai me ser útil. Vou conseguir seguidores, vou conseguir mais dinheiro, vou conseguir reconhecimento entre o meu grupo, entre o meu bairro, entre a minha sociedade. Quando a gente assim o faz, a gente não se preocupa com a vida futura, que é que nós vamos ter que apresentar para a nossa consciência, para o nosso juiz, quando nós daqui partirmos. Quando a gente se vê frente a frente com o nosso eu. Porque Jesus, quando a gente chegar na pátria espiritual, não vai apontar o dedinho para nenhum de nós. Você vai para cá, você vai para cá, você ajudou, você não ajudou, você deixou a mão esquerda ver que a mão direita fez. Não, ele não é cruel nem condena. Nós mesmos tomaremos conhecimento das nossas atitudes.
quão nós fomos caridosos verdadeiros, o quão nós fomos falsos caridosos, né? O quanto a gente tentou de elogios. Benefício oculto. Não sai da vossa mão esquerda o que a direita, o que oferece a direita. Mateus, São Mateus, né? É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar-se que nem só de pão vive o homem, não se alimenta da virtude tão somente de recursos materiais. Essa passagem é uma psicografia de Emmanuel Chico Xavier, a seria dos dois, né? Então, assim, isso, a gente não vive só de pão, a gente vive de alimento espiritual. Não adianta eu estar na casa espírita, chega aqui, eu sou uma pessoa generosa, muito caridosa, muito bondosa, acolho a todos com muito carinho. Mas eu saí daqui, eu sou a velha e boa Janete de antigamente. Não me preocupo com o próximo, não me preocupo com o outro. Às vezes a gente simplesmente na correria do dia a dia, na nossa luta, a gente deixa esses itens, a gente deixa essas reflexões de lado. E a gente não pode se esquecer, a gente precisa do pão material. Que o pão imaterial que eu posso dar para alguém pode ser uma palavra de apoio, né? Um abraço, um carinho, matar a fome de quem está com fome naquele momento, de quem não tinha cuidado do pão para jantar, um potinho de sopa para alimentar a barriga, né, dos seus filhos, né? A necessidade do anonimato. A palavra de Jesus com o leproso, que nós falamos agora há pouco, mostra a importância de não se vangloriar, mas da gente praticar a modéstia, ser modesto. Se eu consigo ajudar uma família, um mês, ótimo. Se eu conseguir 10, ótimo. Mas se eu conseguir ajudar uma pessoa, se for de coração, se for aquele benefício que eu não quero que ninguém saiba, e também não estou negociando com Jesus numa caminha de nuvem, não. Estou ajudando por amor, caridade verdadeira. Que seja dado esse pedacinho de pão, mas que eu tenha modéstia. Eu vi em Uberaba uma senhorinha bem simples, uma palestra muito simples, mas muito gostosa. E ela deu um exemplo que eu nunca esqueci, isso já tem um tempinho. Quando a gente vai doar as coisas para uma pessoa, a gente vai lá pegar o café mais barato, mas você está mais barato, vou pegar esse. Mas para mim eu vou pegar esse que é mais caro. Tá certo. Errado não está, porque de repente o dinheiro não dá para comprar os dois. Mas por que eu não poderia de repente comprar o mesmo café? Mas se eu posso dar para minha vizinha esse café mais baratinho, eu poderia também fazer o sacrifício de tomar esse mesmo café? Mas a gente ainda não está preparado para isso, a gente ainda não faz. Eu sempre falo, o importante ainda é que a gente faz. A gente deixa essas críticas e valorize o pouco que a gente pode fazer, quando é feito com amor, né? Quando é feito com o intuito de ajudar realmente. A beneficência como um dever. Capítulo 6, versículos de 1 a 4. Mateus fala, enfatizando que a recompensa pela beneficência não reside na vaidade humana, mas no reconhecimento do Pai Celestial. A gente tem um costume material, Deus te abençoe, Deus te dê em dobro, que Deus dê em dobro quando a gente ajuda alguém, sabedoria, que a gente faça a caridade, pensando na nossa melhora como ser humano, que a gente receba mais discernimento, né? Mais sabedoria, mais conhecimento dos nossos limites. Não que a gente faça, de repente, esperando a melhor morada celestial, né? Ou sair daqui direto para o nosso lar. Vai depender do nosso merecimento, eu posso ir, eu posso não ir. A recompensa do bem feito. A beneficência praticada sem ostentação tem um mérito maior, pois demonstra a verdadeira grandeza moral. A
pratica a bondade moral, a caridade moral, quando a gente prima primeiro pela minha melhora, pela minha mudança interior, pelos bons exemplos, as boas práticas, que a gente consiga fazer essas boas práticas com humildade. Uma mulher de posses grandes se vestia com um pouco mais de simplicidade, né? Eu não preciso levar uma cesta básica para ninguém, um salto alto do meu melhor vestido. Não preciso disso. Isso é egoísmo, a gente querer mostrar o que a gente tem, a gente querer mostrar de repente até aquilo que a gente não é para todas as pessoas. Não está enganando a pessoa e principalmente enganando os nossos princípios, né? As diretrizes que Jesus nos deixou. De amar ao próximo como a nós mesmos, uma das primeiras e mais importantes, depois de amar a Deus, né? A caridade como um dever. A caridade entendida como amor ao próximo, ela é a base, é a estrutura da nossa caminhada espiritual. A gente recebe tanta graça dos benefícios espiritual, a gente recebe missões boas, a gente tem uma casa espírita, a gente está sendo tratado, dedicado, recebendo gotinhas de energias, de luz. Às vezes, quando a gente vem, se doa, a gente sai leve, sai tranquilo, daí tem hora de esquecer. O sofrimento mental volta, as angústias voltam. Ah, mas é normal. É normal. É um exercício de perseverança. Se eles fossem cobrar, o plano espiritual fosse cobrar pela caridade, para ter o que eles têm com a gente, com o nosso dia a dia, com as nossas imperfeições, né? Quando vem lá os conselhos para a gente fazer o evangelho, para a gente meditar, para a gente exercitar boas leituras, isso é ser caridoso conosco mesmo. E a gente despende um tempo com coisas úteis da nossa vida. A gente deixa de ser caridoso, a gente deixa de fazer as coisas em segredo até de nós mesmos. Troca as coisas fáceis da porta larga que a gente encontra por aqui, né? Facilidade de vida. Estou dando meu tempinho. Vou passar aqui agora. A gratidão como consequência. A beneficência, a caridade, ela é bem feita, sem a busca pelo reconhecimento, ela gera gratidão e respeito mútuo, fortalecendo os laços entre as pessoas, entre as famílias. Quer coisa mais maravilhosa do que essa troca de laços, esse abraço de carinho, esse aconchego verdadeiro, que não seja falso. Penso que aí exige os primeiros passos, a gente ser gratos pela vida que nós temos, a gente ser gratos por tudo que nós temos, a gente ser grato pelos amigos, pelas pessoas que chegam e vão agregando valores à nossa vida. Porque a vida é isso, é uma troca, né? A gente, para crescer moralmente, espiritualmente, a gente tem que trocar, a gente tem que receber, a gente tem que doar. E na maioria das vezes a gente quer mais receber. Não tem nada para doar nem si. Pensa um pouquinho, exercita a sua paciência, tolerância, exercita a benevolência verdadeira, tenta afastar o sentimento de orgulho, o sentimento de ser melhor que o próximo, o sentimento que o anelzinho do seu dedo da mão esquerda brilha muito, da mão direita brilha mais ainda, e eu preciso mostrar isso para os outros. Criticando os de joia não, nem de nada que brilha. Estou me referindo aos nossos sentimentos. Aquelas ações que a gente precisa fazer para se melhorar enquanto seres no processo de aprendizagem, né? Nós estamos aqui aprendendo. Quando a gente fala desse sentimento, né, de não deixar o sentimento nocivo, que essa parte que representa a nossa mão esquerda, né, a inveja, né,
raiva. É nesse sentido figurado que Jesus nos fala que essa mão direita nossa simboliza a paz, o amor, a generosidade. Que a gente traga para o nosso dia a dia reflexões, né? Tenho quase que certeza de que pelo menos eu, a gente vai com as sacolinhas, mas eu, pelo menos, eu preciso melhorar muito para que a minha sacolinha das coisas boas, da bondade, da caridade, seja mais recheada que a sacolinha das coisas que a minha mãe sempre faz. Então eu penso que isso se aplica a todos nós. Esse vestidinho aqui não vai, esse chinelo ali não vai, nada vai. Né? Então que eu possa levar coisas boas, que eu possa ter condições de, na pátria espiritual, continuar exercitando esse lado que a gente precisa trabalhar muito, que é a gratidão, né? Que é deixar de ser orgulhoso. Porque quando eu quero me aparecer, sobressair sobre os meus amigos, sobre os meus companheiros, sobre os meus confrades, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que deixando que o orgulho que está ali em mim pule, salte, né? Com muita força, com muita garra. Aqui tem uma passagemzinha de São Francisco, que já passou dentro de mim um pouquinho. Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará a fazer o impossível. Uma dela fala de São Francisco de Assis. Então, nossa vida é isso, a gente está começando, com certeza a gente está começando aqui, as coisinhas poucas, que a gente não vai desistir, a gente vai continuar, enquanto filho de Deus, exercitando a caridade. Muito obrigada a todos. Vamos agora continuar a ligação positiva. Pedir a Jesus, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, das reflexões. Senhor Jesus, que nós possamos aprender a ser caridosos, a ser generosos, que nós possamos, Senhor Jesus, deixar o orgulho, a inveja, se extirparem do nosso coração. Nós possamos, Senhor Jesus, receber aqui hoje tudo o que aqui viemos buscar. Ser conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre.